Seminário Eletricidade e seus riscos. O seminário Segurança no Espaço de Atuação, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, integra o primeiro ciclo de capacitação técnica das artes do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos. E é uma das atividades propostas no Projetando, Ações Continuadas de Implementação do NCVS. Projeto com realização da Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo e Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos. Também com financiamento do Funcultura, Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Estamos hoje aqui com Alexandre Fagundes, iluminador, artista, cenotécnico e meu grande amigo de trabalhos e aventuras, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da eletricidade nas montagens de obras de arte, de exposições e tudo mais que envolve aí o público que a gente andou participando, né? É um papo bem descontraído, a gente vai falar sobre as nossas experiências, né, nesses riscos que são inerentes à nossa profissão e ao meio museológico das galerias e até do âmbito artista mesmo. Boa noite, Alexandre. É um prazer te ter aqui comigo. Boa noite, seu Klaus. É um prazer. Adorei ter sido convidado. Vai ser é uma coisa legal essa pauta aí. Na verdade, assim, eu não comento tanto hoje as questões elétricas devido às modernidades, né? Eu acho que os processos maiores de risco estão mais no próprio processo de montagem como um todo do que especificamente num acidente elétrico, até mesmo por conta de novas normas ou normas antigas cumpridas, né? Então, algumas DRs são salvadoras, hoje não são discutir a relação. É verdade, né? Nada como um disjuntor residual para salvar a vida de muitos. Exatamente. Eu passei um processo há pouco que eu trabalhei com um eletricista não brasileiro, um refugiado e tal, muito bom, cara, excelente, super acabamento. A coisa de formação deles é muito extensa, de onde eles vêm, que é Cuba, e se tornam são pessoas muito criativas, exatamente por não terem as coisas, então são muito criativos, muito MacGyvers, assim. E aí ele não conhecia a DR na instalação de um sistema, que era um sistema efêmero de Natal e tal. E aí a árvore dava choque na equipe de manutenção, né? Então a DR ele não soube usá-la, enfim, né? Então o que era para ser o resíduo ele não controlou. Eu acho que houve mas assim, não era nada complexo, não era nada que pudesse era quase um risco controlado, se bem que choque, no meu caso, não existe controle, né, por conta de outras coisas. Mas eu vi aí que eu não sei se isso é uma coisa daqui, se é uma coisa no mundo, menos em Cuba. Sei que lá ele não conhecia e ele é um cara com uma larga formação. Só lembrei desse exemplo porque eu lembro de que eu ouvi os comentários de choque, eu levei choque, mas eu levei choque antes da DR. E eu não podia, mas eu levei um choque nessa DR. E depois que foram instaladas as duas DRs, ela continua dando. Então, é uma coisa que eu já descobri, o cara é bom, não dá para dispensá-lo, tem que treiná-lo melhor, né? Para que não deixe resíduo. Sabe que nessa última montagem que eu fiz, que faz menos de um mês aí, o iluminador que estava comigo fazendo a montagem levou um choque, né? E aí foi por conta de um artefato de iluminação que não passava por manutenção há muito tempo, né? Essa é uma das questões que a gente acaba encontrando em vários locais que a gente vai trabalhar, né? De encontrar um equipamento já antigo, o que não vem a ser um grande problema, porque a gente usa bastante coisa antiga, né? Então a gente está acostumado com isso. E faltou realmente aquele tempinho a mais para preparar os artefatos antes da instalação. Chegou lá no final, era uma luminária color cran, que são aquelas com lâmpada palito, que tem as abinhas para fazer o recorte, né?
e lá na parte de trás dela, onde entra a fiação, né, que ou é com uma isolação de fibra de vidro, ou então é com uma isolaçãozinha de silicone, né, já muito velha, né, ali estava um rompimento da isolação e entrou em contato com a carcaça e fechou um curto, né. Ele levou mais um susto do que um choque, na verdade, ali, né, ele estava Sim. numa escada de metal e, graças a Deus, foi só um susto mesmo, sabe? Foi uma coisa assim, foi um choque leve, junto com um susto, né? Mas é suficiente para nos ligar, né, a luzinha de alerta lá, né? Que olha como faz falta a gente ter esse tempo extra, né? Para colocar todos os artefatos que vão ser utilizados numa bancada, independente se tem 1 ano de uso, 10 anos de uso, seria sempre bom, é sempre bom e salutar, né, a gente ter essa oportunidade, né, de fazer uma revisão antes de sair instalando, né? Mas não é sempre que a gente tem, às vezes a gente tem um espaço curto de tempo, ou seja, pela abertura que está muito próxima do evento, ou seja, realmente por falta de orçamento, que ia sair uma diária a mais dentro do orçamento que não comportava, né, tudo isso, né? É Eu, bem. eu, eu entendo que essas coisas, por exemplo, elas acontecem por consequência do espaço. Eu acho que não é só a manutenção, mesmo que o refletor fosse terceirizado com defeito, isso é uma coisa que tu discute depois. O que tu não pode discutir depois e o que não pode acontecer é o choque. E o choque não tem a ver com o artefato, tem a ver com a rede. Se ela tem ou não a chave residual. Cai considerando os espaços. A gente vai falar de espaço público e espaço privado. Assim, existe um distanciamento de quilômetros. Assim. No espaço público, a gente é até mais romântico, assim, né? Na lida, porque é muito legal trabalhar em espaço público por conta da história, da arquitetura do Diaba 4, enfim, é um ambiente que tem uma energia expositiva, são vários, assim. Mas não tem a manutenção do cabeamento, eles não têm o coadjuntor adequado com as DRs por andar, por sala, que são vários lugares, são várias salas e tal. Em contrapartida, também, quando tu vai trabalhar num lugar privado que a UCIPA lá é uma coisa absurda, quase inviabiliza dependendo, porque existe assim uma coisa que tem que ser entendida, né? Que no meu ponto de vista. Existe a academia, existe o autodidatismo, né? Então é um mix disso. Tu tem o conhecimento técnico formal de como funcionam as coisas, mas foi criada uma manha de construção de coisas que foi a estrada, o palco, o tombo, o choque que deram. Então, querer sair disso para ir para um sistema, tu não monta a loucura alheia. Seja ela É, loucura sóbria ou seja ela loucura insana, que é a obra. Eu vou falar só da obra, não estou falando nem de show, nem de nada. A obra, entende? Às vezes te impossibilita, no meu caso como iluminador, ter uma exploração maior numa peça 3D, seja o que for, por consequência de umas tecnicalidades que são para outro sistema, não para o sistema efêmero. É para um sistema fixo, não para o sistema efêmero. Que tu vai lá, monta uma exposição, mesmo que tenha outra em seguida, tu desmonta ela, monta outra, muda a linguagem, muda os conceitos, muda tudo, muda a fotometria. Então, é uma coisa assim que tem a ver com... Eu acho que essas coisas acontecem ainda hoje por conta dessa parte das veias dos prédios onde passam os cabos. Isso é muito antigo, na maioria dos lugares, mesmo em lugares privados. Não tem manutenção, os públicos, os privados, sei lá, mas eu tenho mais exigência e uma exigência excessiva no privado e uma não exigência excessiva no público, entende? Tudo ao contrário. A diferença, no meu caso, como projetista de iluminação, que fui locador durante muitos anos, é que a minha experiência de vida como locadora, prestadora de serviço e tal, com a Clara Luz Iluminação, eu sempre fui paranoico.
Então, assim, meu, como que tu não ganha grana? Não ganha grana porque eu tinha times completos, assim. Era uma das características da minha, não má gestão, mas a minha não sabedoria em gestão, que motorista é motorista, carregador é carregador, montador é montador, operador é operador, operador de canhão é operador de canhão, sabe? O tal operador de canhão e o cara que monta pode ser o mesmo. Mas as categorias, porque tem, eu sempre pensei no nível de cansaço também, porque eu fui treinado num sistema muito exaustivo, muito além do LED. A gente foi treinado num sistema bastante ordinário, assim, primário de luz, aonde tu consome muita energia, tu produz muito calor e tu tem que ter cabos imensos, enormes e com altas bitolas para poder sustentar aquilo ali. Mais tempo. Se tu vai para um show, tu tem menos esse problema, porque a luz do show, como tem o movimento, é um movimento maior do que o da dança e é um movimento maior que o do teatro, tu ainda dá o godô do cabo lá, mas sabe, porque tu não tem esse consumo aquecendo cabos. A experiência que eu tive, mas que não causou acidente em ninguém, que eu lembrei agora, não machucou ninguém, quase machucou, foi um cabo que pegou fogo no tesourinho, estou falando de 20 e tantos anos atrás. Era um cabo, estava sobrecarregado, daí a gente botou uma proteção, estava tranquilo, seguraria a onda, estava quente, mas ele não estava quente para receber o pessoal que não deu bola para todo o sistema ali de balizamento, sapatear e sambar em cima. Aí tu pega. Aí teve o vestido lá, deu labareda, sabe? Mas foi rápido, foi chato, assim, mas não. Tava ali, determinado, é um cabo de energia, tipo, não, mas vamos sambar em cima. Sambar em cima de um cabo quente não pode dar certo, mas daí não tô culpando ninguém, minha responsabilidade, minha falta. Mas me dá escola, né? Me dá escola. Depois disso veio só o passa-cabo, né? Nada passa em cima do cabo se não tiver a canaleta. Mas já tive esse tipo de experiência, assim, porque tu tem que contar com comportamento público. No caso de exposição é mais pacífico, né? É mais pacífico. A única diferença que eu vejo de dificuldade de montagem, tanto com a estrutura de suspensão, ou se tu vai usar andaime, que tem lugar que é proibido andaime por norma, quase uma legislação que eu não sei qual é. Isso é permitido plataforma elétrica. Tem lugares que só pode andaime, não pode escada, tu conhece, não podia, pelo menos escada, só pode andaime, e não cabe uma plataforma elétrica. Bicho, é surreal, assim, tu tem que ficar se joqueando, e isso tudo que eu estou falando são os privados, porque os públicos eu nem, assim, o público, eu tenho um sistema de trabalho bastante, que foi criado num sistema, entre aspas, aí, paranoico, de que tem que dar certo e não pode haver acidentes. Eu tenho a minha regulagem dentro de um processo de montagem. Eu sei quem chamar. Eu sei que o cara não tem uma NR comprada, ele tem lá porque treinou. A atualização, foda-se, mas. Desculpa, não pode falar palavrão. É... Mas são pessoas treinadas assim com habilidade. Isso eu mantenho, né? Quando eu tenho trabalhos que envolvem montagem, normalmente eu faço projetos, mas eu ainda tenho um parque de equipamentos que não é mais clara luz, agora é luz feita à mão, para finalidade de eventos expositivos. Esse é o meu, eu gosto muito disso. Tanto que eu faço um trabalho de light art também, né? Duas seguidas agora no Espaço Cultural Correio. Maravilha. Me fez lembrar de uma obra de arte que eu montei, que era com lâmpada de catodo frio, que é as lâmpadazinhas que vem dentro do display do notebook, os antigos, né? E aí o artista quis fazer aquilo, um emaranhado daqueles palitos, são canudinhos bem fininhos, assim, tipo lâmpada de neon, que trabalha com uma tensão elevadíssima, baixíssima corrente, mas a tensão é elevada, né? E para levar na obra até as lâmpadazinhas eram utilizados uns ferrinhos assim, né, que ficavam energizados. Ninguém ia morrer se não usasse o marca-passo, né? Mas aquilo Não, dava o choque, dava Margabado, choque. o CDI. É. E aí era lá no final, lá no secundário, já na obra, tinha um circuitinho que era alimentado 12 volts. Ah, não vai mais ficar 12 volts, não, mas da saída do circuito tinha um excitador de alta tensão ali que lançava que nem uma CDNR ali, né? Uma alta tensão ali para encandecer o tubo, ionizar. E, nossa, a primeira pergunta que me fizeram assim, ai, dá choque? Dá choque, né? Pior. Obra de arte a gente não encosta, ela não é interativa, né? Mas
foram várias pessoas que chegaram lá, foram botar o dedo para ver o que era aquela luz naquele canudinho, bem fininho lá, e levavam um choquito, né? Foi uma Na coisa, verdade, assim. tem os dois sistemas, né? A obra touch, e a que tu não deve nem assoprar perto, na verdade. Eu ainda acho que o processo mais arriscado ainda hoje, claro, não estou falando como sendo maioria, mas a gente também acidente é exceção, não estou falando que é uma coisa, né? Então, falando de exceção, há obras que te obrigam ao risco de físico de montagem. Porque, um exemplo, um amigo, há muitos e muitos anos atrás, ele almoçou. Depois do almoço, 40 graus em Pelotas, ele foi para uma feira, e aí ele subiu numa escada de 3 metros. Ele tinha recém comido, aquelas gorduranças de bifezinho, né, de evento e tal. E ele subiu nessa escada, um calor muito forte, uma montagem outdoor e tal na rua, e ele caiu. E ele ficou todo ruim, caído, assim, sentindo que alguma coisa havia na coluna dele. No afã de ajudá-lo, outros técnicos de eventos pegaram, fizeram uma merda, esticaram ele lá para botar não sei onde, e aí ele ficou numa cadeira de rodas. Ou seja, ele não levou um choque. Ele não. Ele teve um acidente. Claro, depois a empresa lá se ferrou. Eu fiquei. Foi complicado aquilo. Mas ele provocou nele. Esse é o meu ponto de vista. Assim. Foi uma coisa que. Ok, se deu a merda, mas que depois essas coisas. Cada um, né? Passar uma responsabilidade adiante, assim. Eu acho que tem que ser avaliada as responsabilidades, porque tem um bando de louquinho precisando de grana e eu sei disso. Eu trabalhando como locador, eu cheguei a ter 7 eventos, um por dia na semana, chegar sábado, ser sábado, ter 4, 5 no mesmo dia, segunda um, terça dois, 4, durante anos, assim. Então eu tive muita necessidade de mão de obra, eu vi de tudo. Formei gente, né, sendo meio, assim, rígido pra cacete. Formei gente, acho que eu fiz isso, acho legal ter feito isso, mas eu vi muita coisa complicada em relação a isso, como treinar a mão de obra, como ter acesso ao. Porque, assim, na média, no segmento, talvez hoje um pouco menos, porque virou uma categoria, virou uma coisa diferente, mas tinha muito aquilo, não tenho o que fazer, eu vou montar eventos. Eu não tenho o que fazer, eu vou carregar caixa de som, não tenho o que fazer, eu vou carregar cenário. E aí vou indo, daqui a pouco estou montando cenário, estou bordando, estou chuleando. O som daqui a pouco eu já estou plugando, daqui a pouco estou numa mesinha ali, daqui a pouco. E vai se construindo o profissional no meio e no fazer. E essa é a minha escola, essa é a escola que eu vi no meu entorno, entende? Então a gente também, todos nós, né? As nossas responsabilidades na correria, que nada, sabe? Era muito arriscado. Era uma roleta russa. Por sorte, eu acho, muita sorte, porque eu sou um fofo e algo divino detectou a minha fofura, eu não tive esse tipo de acidente. Eu já tive problemas de técnicos baterem no outro e ficarem bravos com pau, não sei o que, coisas assim, entendeu? Mas que viraram folclore, mas não um acidente de trabalho. Mas eu ouvi muitas histórias, pessoas que morreram em montagem, como Bienal, por exemplo, né? Lá no cais, aquele menino lá e tal. Esse caso do menino que veio a óbito na Bienal, eu fiquei sabendo, nessa Bienal eu não estava como eletricista. Foi a primeira Bienal que eu não fiz iluminação, né? Eu passei já para montagem e produção de obra de arte que envolvesse tecnologia. E o menino estava justamente nesse afã de ajudar, nessa vontade, né, de ajudar, de aprender e tudo mais. E o que ocorreu é que tinha uma lâmpada que estava queimada, acho que era uma R111, né, uma do lado da outra, assim, duas queimadas. E aí a pessoa responsável pela iluminação passou lá olhando, não, essas aí não vão precisar, pode tirar fora, né? E aí esse menino que não era da equipe elétrica, ele pegou, colocou a escada lá, não, deixa que eu tiro. Subiu lá em cima e puxou a fiação, uma rede ligada. E aí levou o Levou choque. um coisca e caiu.
desceu até o meio da escada e do meio da escada ele caiu no chão e já ficou mal, aí chamaram a ambulância e Já realmente não foi. teve jeito. Foi uma tragédia. Foi uma É tragédia, uma uma, pessoa é uma, cheia de vontade, né? E atropelou, né? Foi muito triste. é aquela coisa, né? Sem uma gerência operacional, uma gerência técnica, que é uma coisa que é economizada. Eu tenho que realizar, eu tenho esse dinheiro e, sabe, ligam F lá e eu acho complicado. Mas eu reitero, né, que acho que a visão hoje de segurança numa montagem expositiva ela está mais ligada à estrutura do que à elétrica, considerando à medida que tu vai migrando, que tu não está 100% migrado do da tecnologia de lâmpada para a tecnologia de LED e outras coisas que estão surgindo aí. Porque a lâmpada é dimerizável, tu precisa de intensidades, a lâmpada tem uma variação ali de potência que talvez te interesse, ela tem menos variação de temperatura de cor, tu vai ter famílias, né? Os filamentos vão ser assim, as outras vão ser assadas, e no LED não, um corpo só é um monte de coisa, entende? No LED hoje um corpo único é tudo, é um Deus me acuda. Então é mais fácil de tu. E a questão do consumo. Então tu está diminuindo os consumos, está trabalhando com menos, não está trabalhando tanto, tem tensão de rede como um alimentador, mas muito artefato bacana, bom que tu precisa, às vezes que tu tem para usar de LED, já é com 12 volts, tu já manuseia um artefato que te facilite a vida. Manuseia. Não estou falando da chegada de energia. A chegada de energia sempre será uma chegada de energia. Tu sempre tem que estar atento à tensão de rede. Isso não muda. Porém, o manuseio de muita coisa mudou por conta dessa redução de tensão. Está trabalhando com 12 volts, 24 volts, algumas coisas assim, variáveis até. Fita LED, essas coisas, tudo que se usa bastante, é tudo mais fácil nesse aspecto. Estou com uma digital aqui, que a fonte que alimenta ela é um carregador de celular, só que tem que ser um bom. Por exemplo, eu botei o meu ali da Samsung e tinha um pretinho que eu comprei e alimenta meu Samsung. Mas o pretinho não aciona a fita. Só coloca ali, é um USB. Então, para ter uma ideia, e manda um lusão, entende? Então, para ter uma ideia do que está acontecendo. E tu ainda programa aquela coisinha ali para fazer pisca do jeito que tu quer, efeito, sei lá o quê. Então isso eu não me preocupo. Eu continuo achando que a coisa de suspensão, de altura, montar um andaime, ok, é exigido por lei lá ou pelo meu sistema, não sei exatamente, que seja com andaime a montagem, tá, beleza. Eu nunca discuti isso, além do peso e outras coisas que eu acho que dá para fazer de outra forma, mas ok, é isso que é. Aí eu pergunto, tá, o cara que vai montar, né? A gente, normalmente, local andaime com montador custa o dobro do cachê de uma diária lá de alguém, porque é uma fortuna o cara que loca montar, não sei por quê. Aí tu vai falar com os técnicos para fazer essa mão, não estou falando de cachê, estou falando de fazer a mão. Aí tá, o técnico está montando lá, ou o cara da empresa lá que locou pode estar montando. Aí tá usando um cinto, né? Ele tá usando um EPI. Ah, legal, ele tá usando um EPI. Qual é a função daquele EPI no espaço de montagem de um andaime? Onde é que eu estou amarrado? Cadê minha linha de vida que vai subindo junto com a montagem, né? E tem umas coisas que é da hipocrisia, porque assim, qual é a função dessa exigência com tanta rigidez neste momento? Tu pode ir para a escada, tu pode ir para andar. É que se o cara cai, ele cai com o EPI. Quando ele cai com o EPI, no meu ponto de vista, eu acho que é uma forma de raciocinar quase inconsciente ou consciente, tu livra a cara do espaço. Exatamente. Isso o Uma posição privado pensa. mais legal do que técnica, né? Isso e é uma posição do privado também. Porque o público tanto faz. Vai lá, monta com escada de qualquer jeito. Eu até tenho opções assim, seguras e tal. Eu uso escada segura, enfim, só uso em terreno permitido e tal. Mas os pés direitos, assim, são complexos, entende? É surreal. E aí eu vou entender depois o porquê desse perfilado tá colado numas tesouras lá 6 metros de altura, sei lá o quê. É para não cortar a visão da arquitetura do espaço.
eu acho lógico, legal, tem que explorar, gastaram, investiram, é coisa pública, bonita e tal, mas eu disse assim, quem sabe, quando eu olho para esse teto, o que eu enxergo é um quadrão, um jogo da velha de perfilados, eu não enxergo as tesouras. Aí no meio dessa informação eu vou catar as tesouras. Minha sugestão é, baixa esse grid até uma altura operacional de gente normal e que dê angulação para obras grandes ou pequenas, não importa, né? E pinta de preto isso, tira esse metálico, tira o galvanizado, neutraliza a peça. Quando eu olhar para cima, eu estou vendo a tesoura, porque está acima de um esqueleto semi-transparente. E eu colando esse esqueleto no teto, eu tenho duas informações juntas. Eu nunca vou ter o teto como informação privilegiada, protagonista. Agora, se eu baixar o grid com cabinhos e pintar tudo de preto, né? Porque tem refletor até cor de rosa lá. Pintar tudo de preto. Aí quando eu olho para cima, eu olho para uma coisa que é como se fosse uma tela. Ela é translúcida, ela não me impede de enxergar a tesoura, que é de uma bitola maior, enfim, ela é muito mais visível. Mas enquanto estiver colado lá, isso não acontece. E aí, quando está colado lá, é muito longe. É lá em cima. Aí tu tem que montar um andaime animal. E aí tu tem que ter o cara que monta a luz, os efeitos projetor, dois caras lá embaixo para empurrar, para tu tentar não ter que descer e subir, porque é uma coisa surreal, a altura é muito absurda. Então são coisas que o que acontece? Não acontece, porque não tem grana. Então o que acontece? Dois caras vão montar aquele andaime, um vai ficar lá em cima montando, o outro balizando, alcançando coisa, aí o lá de cima vai descer, vai empurrar o andaime para outra posição, vai subir. Então, por quê? Porque está numa altura de pé direito desnecessária, com um argumento que não tiveram uma visão, não precisa ser um arquiteto para ter essa visão, ela é óbvia. E aí tu causa maior dificuldade, assim. E o resto que eu vejo em espaços expositivos públicos é a questão elétrica, realmente é a que mais eu vejo como deficiente, assim. É mais difícil, sempre eu carrego um monte de coisa sempre quando vou de fiação, tem zilhões de sisteminhas para facilitar a montagem, porque eu já sei que no público eu tenho mais dificuldade. Assim. Essa última montagem que eu fiz no espaço público, né, eu encontrei uma extensão que a pessoa usou um cabo de rede de computador para fazer uma extensão elétrica. Separou dois pares para um lado e dois pares para o outro e estava ligado, feito uma extensão, entendeu? E assim, um lugar onde durante uma Bienal a troca da cedência desse espaço foi a renovação da elétrica. E eu participei dessa renovação, fiz parte da coordenação e quando a gente trocou toda a fiação, colocou todas as tomadinhas novas, sabe? Tiramos toda aquela engronha velha, assim, separamos por circuito direitinho, sabe? A, B, C, D de um lado, né? Tudo separadíssimo, só não tinha o DR, né? Foi onde deu o choque no menino, né? E agora, quando eu cheguei lá, faltava linhas inteiras, que em alguma desmontagem alguém passou um alicate e levou embora. Tinha linha que funcionava num lado, que alguém levou uma extensão lá para o outro lado e aquilo ficou lá. Então, tu tinha uma luminária ligada numa linha e que tu ia ligar o disjuntor. Cadê ela? Estava lá da outra ponta que alguém levou por isso. Sabe? Uma coisa assim. É o que eu faço, mas eu faço e desfaço, né? Eu faço e desfaço. Tem alguns lugares que eu não tenho. Eu chego. Uma coisa que eu evito, assim, já que eu tenho um pequeno parque, né? Eu tento ver se tem uma verba de eu levar o meu parque. Eu, às vezes, tenho equipamento pendurado que eu não uso. Tá lá, novo, não é nem essa questão, é uma questão da minha ideia, do meu foco, do meu objetivo de como iluminar tal coisa, entende? Eu tenho. Essa é uma coisa que é engraçada, até não sei se tu percebe nas montagens, que é assim, ó, tem coisa que ninguém tem como interferir, né? Porque é muito interno. Então, o meu olho é impossível, eu não vou nem traduzi-lo para alguém para justificar algo que eu esteja fazendo. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou afinando o meu olho, porque o meu olho, eu não desenho. Eu fiz 6 meses de ateliê livre para descobrir que eu não desenho, mas o meu olho é treinado para luz.
ele é naturalmente, devido a esse tempo todo, treinado para luz. Então, o meu olho tem uma leitura e eu vou pela resposta do meu olho. Muitas vezes aconteceu do artista perguntar ou observar alguma coisa e querer alterar ou entender, aí eu consigo explicar o porquê. Eu tenho algumas manias, assim, que quando eu coloco elas, eu não estou colocando porque o meu nome vai aparecer, nem para fazer média com ninguém, nem com artista, nem com arte, nem nada. É uma coisa muito natural. Se eu vou lá, eu vou mexer em pigmentos de luz, vou mexer em temperatura de cor, mesmo com filtros ou não, de acordo com o que o meu olho bate naquela paleta que está ali, se for pictórica, entendeu? Agora, se for uma coisa 3D, escultórica, não sei o quê, onde é que me traz a não luz, como eu digo, né? Então eu consigo iluminar buscando as sombras, os recortes e dando aquele volume tridimensional que a peça pede, né? Ou é uma instalação, então é aquele caos. Aí o caos eu me divirto, porque eu sou um acumulador compulsivo criativo, assim, doente. Então tá no meio de uma instalação. Eu tenho diferentes experiências que eu posso citar até, porque não há nenhum problema, em duas situações que eu tive durante um período que eu trabalhei no Santander, quando não era farol ainda, foi entre 2012 e até o final do primeiro semestre de 2015. Com o Miguel Rio Branco, eu consegui interferir dentro do espaço, porque era um espaço, alguns espaços eram super atmosféricos. E eu tinha recurso, eu tenho quase 150 lâmpadas de 300 watts de filamento, entende? Proibidas à venda para esse tipo de recurso tu consegue jogando. E teve uma exposição no Santander, no andar de cima, que toda ela foi com essas lâmpadas, ela não tinha luz direcionada aos quadros, só tinha uma atmosfera, opção da curadora, eu ofertei e tal. Mas, na verdade, eu vou ali buscar sempre. E no caso, por exemplo, que é outro popstar, assim, que é um queridão, na verdade, gente finíssima, que é o Vic Muniz, eu trabalhei o tempo todo com o assistente dele aqui do Brasil. E o cara, quando viu que eu estava afim de fazer, pá, me deu. Cara, eu comecei a explorar de uma maneira. Aí eu comecei a arrumar encrenca para mim, o Anilton montando, eu começo a achar confusão para quem tá montando, né? Uma vez eu disse numa entrevista que eu adoro, eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que pode ser sacanagem, é uma coisa da minha memória afetiva, eu trabalho desde 79 com luz, parei, depois voltei, carreguei caminhão muitos anos na vida, assim, né? Mas eu gosto de ver a cena do cara lá em cima, afinando, estrubicando, subindo escada, escada, montando a luz. Não os tiozinhos da minha geração, mas a gurizada nova que já chega no DMX. Agora eu sou do DMX. Sabe que isso me faz lembrar essa questão de afinar a luz e montar a iluminação, né, nas galerias, né, nas bienais e nas mostras, ela acaba sempre ficando por último, porque ela precisa da obra na parede para ser realizada, né? E para a obra e para a parede ela precisa da pintura, e a pintura precisa da museografia, né? A museografia precisa que chegue todo o material, né? Então, o iluminador ele acaba sendo jogado lá para o final, né? Lá quando já está estrangulado os prazos. Né? E muitas vezes, na minha vida de iluminador, eu acabei virando noites e continuando trabalhando o dia seguinte até a hora da abertura. Né? Teve um caso, inclusive lá no Santander Cultural, que eu não sentia mais segurança no meu tônus muscular, de tanto subir e descer a escada para colocar, afinar, e tinha mais uma linha para fazer. E eu me recusei. Eu falei, não, não vou mais subir. Chega, olha, mas tem que iluminar, não sei o quê. Eu falei, cara, chama outra pessoa. E realmente foi uma das pouquíssimas vezes que eu arreguei, assim, né? Que eu disse que eu não ia fazer mesmo, porque eu senti que eu poderia cair, sabe? E o pé direito lá é alto, sabe? A gente sabe, ainda mais, nossa, lá no térreo, né, onde é bem mais alto que os outros Bem mais alto. e eu abandonei. E outra experiência que eu gosto de lembrar quando a gente fala na problemática das montagens, assim, foi uma até que a gente trabalhou juntos, que o artista ele queria mexer na obra e na iluminação e nos equipamentos durante toda a exposição. Então, assim, Não desligou foi um. fio, Esse não tinha uma obra externa complementar à parte interna? é esse mesmo. Esse mesmo.
né? Então eu fui chamado assim inúmeras vezes para resolver problemas na instalação e, cara, eu não sei como é que o cara conseguia. Ele botava a mão e estragava, né? Aí eu chegava lá, não, bah, olha aqui, cara, o fio solto. Eu chegava a tirar foto, ó, sem o fio, com o fio conectado. Pronto, tá feita. No outro dia, senhor Klaus, ó, vê, não tá funcionando de novo aqui, papapá. E olha, foi o mais difícil, assim, em termos de relacionamento da instituição com o artista e com o resultado para o técnico, né? Então, até no final, eu gostei muito, houve uma sensibilidade, né, da produtora que falou assim, olha, a gente sabe que tu teve que ir muito mais vezes do que a gente estava prevendo, então a gente vai te dar um plus para tu ficar bem, né? E foi bom, porque foi uma coisa assim, bem justa no final, né? Só que, Eu lembro. nossa, isso nos dá uma lição, assim, que às vezes até precisa ficar claro, né? Que não pode mexer em algumas coisas, sabe? Tu não pode O... deixar... Eu lembro dessa situação numa parte assim que é que eu nunca tinha visto. Eu tinha visto outras coisas, porque foi bastante. Eu posso falar, porque realmente é um temperamento bastante difícil, apesar da obra magnífica, do talento. Alguns artistas eu tive mais dificuldade. O Miguel Burro Branco eu tive grande dificuldade. Toda a equipe teve, todo mundo teve. Foi bastante difícil, assim, porque ele tinha uma coisa dentro dele e estava difícil a gente captar, e no fim deu tudo certo, mas foi bastante tenso. Mas nesse caso desse artista que é local, eu lembro que a produtora local chamou o cara no escritório e queria bater. Isso aí, ó. Olha a entregada aqui. Eu queria bater nele, veio segurança, que a produtora queria dar uma bocha. Que atrapalhada Sim, foi aquilo. Ainda bem que a gente não dá nome para ninguém. é verdade. Ai, ai. Mas eu acho isso, o que vai acontecer é o seguinte, eu estou trabalhando agora num processo, quer dizer, não estou trabalhando, eu fui convidado, esse processo vai levar alguns meses ainda para se concretizar, a iluminar uma obra que é de realidade aumentada. Ela é uma obra que está que nem esse negócio do Facebook, como é que é? Universo paralelo, não, como se diz? Daqui a pouco vai vir o Facebook tem outro nome, né? Tem esse nome fantasia, o CNPJ é outra coisa. Que a história muda um pouco, é muito interessante. Tu pode mexer até na luz da obra através do aplicativo que quando tu bota o celular na frente, quer dizer, não é com óculos, é com celular, é um aplicativo. E eu fiquei impressionado. Ele me mostrou uma peça pequena e mostrou o celular. Eu não posso falar o nome da instituição que essa obra vem, não posso nada, é tudo. Mas ele Sim. mostrou a obra e botou o celular. Tá, um quadro, digo, tem informações naquele quadro que o aplicativo do celular está lendo, ok. Mas daí ele pegou e me mostrou, e tinha o mesmo quadro impresso numa impressora qualquer, uma folha 4 na parede, assim, ao lado do espelho. E aí botou o celular e também fez o mesmo movimento. Aquela peça, ela tocou um instrumento e saiu uma música que ela estava tocando aquele instrumento mesmo, assim. É muito, muito massa. E é tudo programação e vídeos. A possibilidade de patrocínio, de outras coisas. Eu falei da luz. Eu tenho uma luz específica que vai estar nessa obra, que eu optei por Osram, um modelo antidifusor, porque é uma peça de 10 por 2, então é um painelzão, eu não tenho que fazer recorte. Eu tenho que dar um banho discreto e bem costurado. Eu optei por essas Osram com difusor na frente, que não enxerga o diodo, que eu acho mais interessante, enfim. Só que quando é uma possibilidade, o artista teve aqui hoje até para ver se ele consegue montar aqui, acho que vai ser montado aqui os painéis. Porque são vídeos, né, instalados sobre aquela imagem, é uma coisa mais ou menos assim, não entendo direito. É um programador bem legal aí que está fazendo para esse artista. E ele pode, se quiser, botar o celular na frente do quadro e vir uma luz cênica em movimento e fazer um facho, fazer um foco assim naquela, né? Tu vai mostrar o artista ali fazendo performance. Tu vai ver o primeiro artista da instituição, a primeira música da instituição, um monte de coisa assim.
através desse sistema. Então, até a luz, no meu ponto de vista, do jeito que está indo, é meta-universo, lembrei agora, tanto que o Facebook agora é meta, né? Que tu tem algo e tu vai todo mundo com o celular para um teatro e vão acontecer coisas no palco ali, entendeu? Vai ter o show, vai ter a dança, vai ter um monte de paradas assim. Porque tu tem essa informação impressa nas coisas, pode ser numa roupa e tal, daí tu põe num artista, tá ali ele, tu tá vendo, mas ele tá vvendo outra coisa, ele tá fazendo um strip enquanto tá tocando guitarra. Em simultâneo, entendeu? É muito interessante, cara, assim, muito legal, muito. Eu já tinha trabalhado, visto isso, porque eu estava envolvido num projeto uma coisa que tem lá em Canoas, um shopping, um coworking lá tecnológico. E aí ele trouxe para eu ver como era a planta do espaço e tal, e me trouxe um óculos, foi a minha primeira experiência. Eu já achei o máximo aquilo ali, claro. Tinha que ficar parado, né? Pra não cair no chão. Mas muito interessante. E essa coisa nova que tu vai poder. Cara, tu vai botar a imagem, tu vai ter o som que tu quer, a imagem que tu quer, a luz que tu quer. Daqui a pouco eu nem existo mais na profissão, porque é o chamado tal de meta-universo. E ele acha, no ponto de vista dele, que a liberdade tem que ser do óculos. Assim. Ele é um pintor, ele pinta quadros. Tu te liberta do óculos e tu pode ter um universo paralelo, assim, que tu vai lendo e tendo mais conhecimento, mais informações, mais tudo que tu não tem, que tu precisa às vezes. Então eu acho, é bem legal a ideia, porque não é só uma coisa de arte, ou de tecnologia, ou de efeito especial para alguma atração com ingresso. É uma ideia de pulverizar um conceito de modo que tu consiga ver uma banda tocando, mirou para um muro, tem uma banda tocando ali. E agora, pelo que ele me informou, que as coisas não serão mais celulares, serão relógios e óculos, né? E que a Ray-Ban com o Facebook já está nesse processo de tu costa aqui, acontece de tudo. Faz de tudo no óculos agora. Eu não sei como funciona, é um troço que está vindo, mas as informações vêm aos pedaços e eu fico empolgado, né? Estou falando para ti que eu te considero um craque de tecnologia, depois tu descobre, mas é mais ou menos isso. E eu falei de ti para eles, então mais a gente pode ser que, sei lá. Eu achei massa aquilo lá. Me fez lembrar naquele show que teve do Kiss e do Rammstein, que tinha lá o óculos de 3D e os telões de 3D em 3D. É massa. Que massa isso, né, cara? Legal. Foi muito legal. Isso ali é uma coisa simples, né? Simples, entre Aham. aspas. Tem a câmera Sim. especial, né? E tem aquela troca, o óculos com uma lente em cada cor, né? E foi sensacional, assim, né? Porque é um plus, assim, que a gente vê, né? É um salto, né? E agora o pessoal fala assim, até um artista me pediu assim, dá uma pesquisada que eu quero fazer uma projeção 3D dentro do espetáculo, assim, né? E aí eu, né, aí pesquisei tudo, passei tudo que eu encontrei para ele, mas tudo que a gente vê, assim, a gente não sabe, é real, né? Tá rolando lá ou aquele pessoal tá fazendo, e na verdade não tá acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Aquilo que tu vê nas ruas lá de, sei lá, em países da Ásia, sim, os caras estão com os painéis de LED em L nos prédios e eles conseguem um efeito 3D que sai um trem de dentro do prédio, assim, enquanto tu tá gravando, entendeu? Então, tá vendo o celular, não sei se é o olho vivo também é assim. Mas isso sim, né? Eu acho que isso. Esse tipo. Agora, uma das coisas. A holografia eu acho máximo. São técnicas antigas, super modernas para uma época antiga que eu vivi, que eu gosto, assim, os clássicos. O Avatar que eu assisti em 3D, eu nunca assisti outra coisa em 3D. E eu tenho uma TV 3D, que essa minha TV ela é antigona. Ela é de 2013, mas quando eu a comprei, ela era 3D, metida besta e tal, eu comprei ela, fui perguntar e entender dos hertz da TV, né? O que valia em relação de resolução. A minha não é 120 hertz, ela é 480 hertz, então eu tenho uma qualidade de imagem hoje, claro, não é 4K, não é, né? E ela é 3D. Só que eu parei de usar, porque eu não consigo simular, eu acho chato, fico muito aprisionado a diferença do cinema. Mas essa TV também, já vi computadores que também a tela é 3D, daí tu usa o óculos um de cada cor.
Esse meu é um óculos que as lentes são fumê iguais, assim, tem uma pilha o óculos, uma bateria, assim. Mas é isso, acho que agora a luz, a montagem, a exposição não é NFT, é tudo realidade aumentada. Eles não vão mais botar fogo e cortar as obras, eles vão botar tudo dentro do aplicativo, aí tu chega no museu, as paredes tudo pintadas, sem nada. Aí o Klaus não montou, eu não montei luz, tu não montou. Pai. Aí vai com o celular assim, ó, e tá fazendo a exposição, bicho. Mas ele tá. Qual é o lance? Ele tá dentro do espaço expositivo. Isso aí é que dá a religiosidade da parada, entendeu? Eu estou dentro do ecossistema da exposição. Então tu vai pegar paredes e vai com o celular, bicho, vai acontecer de tudo. Acabou. Quem vai continuar ganhando é o André da Fake lá, metendo painel, pintando e botando os pontinhos lá de informação. É verdade. Sabe que o André fez o cenário aí para aquela propaganda que tem do filme da Matrix, o elevador, aquele Aí corredor. eu ouvi ele falando disso, ou postando, ou em processo, É. e eu só ouvi falar. Cara, eu vi isso numa parede, aonde que eu vi aquilo, cara? Eu vi algo assim, em algum lugar, não sei Hoje onde que eu eu vi. vi o comercial esse, né? Não, Muita mas eu vi um gente viu. painel num prédio. Ah, Toda a peça, eu vi um painel num prédio gigante, assim, tipo, legal. só que as peças separadas. Só que eu não sei aonde. Do Matrix. Sim. Como se fossem Não, ele fez. essas pinturas gigantes de parede, era um Sim. outdoor naquela escala, aquelas que pegam uma parede cega ali com. Ah, ai, que legal. Ele teve junto nessa última montagem que eu fiz no Margues, inclusive, a última montagem que eu fiz no Margues, ele estava lá também, né? Eu vou te dizer, esse ambiente de montagem, de exposição, né? Ele é feito para pessoas especiais, viu? Porque o nível de estresse e de pressão, porque tudo isso tem data, né? Tudo isso tem uma abertura, né? E por mais que a gente planeje dias a mais, a gente planeja com antecedência, chega no final sempre dá uma pressão porque a coisa tem que acontecer. E aí é um quadro que chegou por último, ou um texto que não estava naquela parede que tem que ir, aí sai tirando o quadro, colocando para o lado, fechando o buraco. É uma obra que tem uma tecnologia que deu algum defeito e que não vai poder ficar ali. Né? Eu até estou com uma obra para restaurar aqui que, olha, coisa simples, né? Se a gente estivesse em 2004, a gente está em 2021, não acha mais o software, não 22. acha mais o fabricante, não acha mais o fabricante, né? E o que eu vou fazer? Eu vou sugerir arrancar toda aquela placa, toda aquela CPU que tem dentro e colocar um Arduino lá para fazer a mesma coisa. Que é a única chance que eu O, tenho de salvar aquela obra, né? e, Eu e tenho que atualizar. tu. E essa exposição que tu fez agora por último, que foi, tu me falou que foi bastante exaustiva, ela é um coletivo, não são vários artistas, não é a obra de um artista, é isso? É uma coleção, né? Exato. É uma Uma coleção de coleção um de alguém. colecionador Tá. maravilhosa, E tudo nosso. sim. A variável é essa, né? Quando tu trabalha, claro, se eu for pegar 3 andares, como foi o caso do Santander lá com o Vic, com o Miguel Branco, os 3 andares, tudo lotado, é de um mesmo artista, ok, mas são coisas bem diferentes. E aí tu vai ter que pirar, é exigido, é aquela loucura. Mas quando tu tá numa sala menor lá do Magos, uma sala negra lá embaixo, ou coisa assim, que tu tem um artista, tu tá lidando direto com o artista, tu entende as necessidades de tempo, de tudo, mas tu tá lidando com um artista, mesmo que sejam inúmeras obras, um curador e um artista direto, uma artista, né? E eu acho que essa é uma grande diferença de resultado e também de estresse. Ok que tu pode pegar o sei lá o que, um cara muito sei lá o que, né? Ou uma artista, ou um artista muito sei lá o que, muito metido, Um curador. exigente mais, porque tem umas coisas assim, como qualquer artista, né? Não estou falando mal nem bem, isso é só um comentário porque tem, do temperamento. Mas é mais fácil, no meu ponto de vista, assim, tu trabalhar e ter resultado. Pode até, não é que diminua trabalho, mas eu vejo que diminui muito o estresse, assim. É muito mais. Tu tá ali tete a tete, mesmo que tenha uma equipe junto,
tu tá ali negociando, conversando, entendendo e te antecipando. Tu consegue, claro, em salas com tamanho específico, não estou falando de 2, 3 andares de qualquer coisa, ou grandes exposições com aquele pupurri de coisas que cada uma, daqui a pouco, para mim tá boa a luz, na hora que tu tá no palco, tu não tem nem opção, tu tem que fazer, aí chegou, não, mas eu quero mais focal, mais não sei o quê, mas pode acontecer. Mas eu acho realmente muito mais difícil lidar com exposições múltiplas de vários artistas, várias artistas, do que só com um, pelo estresse, não pelo trabalho. Acho que o trabalho não muda muito, assim, pode ser mais ou menos, depende do tanto que um artista vai ocupar um espaço. Mas na convivência, no astral da história, sabe? Na dinâmica, eu acho que facilita bastante a comunicação. Com Mais certeza. pacífico. Nossa. É. Nossa. A gente fica lembrando de cada situação, assim, e tem obras, assim, que se superam nesse ponto, né? Tem obras que o cara pensa, não, vai ser simples, não sei o que, é simples, aí chega e a coisa não funciona e não anda. Teve uma obra que não tem muito a ver com essa questão de estresse, assim, não nem para o artista, nem para o instalador, mas com o estresse do equipamento. Tinha uma obra maravilhosa, né, que era do Guilhermo Gilberto Espasa, lá da Espanha. Ele montou uma Bienal, eram pequenas moscas que eram feitas com motorzinho de vibração das baterias daquele celular antigo 6120 da Nokia, que era um Uhum. motorzinho ali que tinha um excêntrico, o artista ia lá, arrancava o excêntrico e colava umas asinhas de um Bah, que plástico, de massa. acetato, né? Desenhava as asinhas no acetato, Que recortava legal. e tipo um hélice, né, nesse motorzinho. Só que é um motor que não foi feito para trabalhar continuamente, né? E Ah, também na pesquisa dele, ele fez a redução de tensão por potenciômetros, assim, né? entendi. Então, quando aumentava a temperatura do motor e mudava a sua resistência interna, ele acabava recebendo mais tensão, né? E acabava morrendo a mosca. Então, eu passei uma Bienal inteira, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, eu ia Indo lá, lá. tirava a mosquinha, trocando uma por uma, né? Por quê? Porque o circuito todo, né, foi pensado de uma forma, sem pensar numa variável que ele não tinha nem como saber, porque tu não encontra as especificações técnicas daquele Claro, motorzinho, só né? vai Tu saber sabe na lida. que ele vai funcionar, mas tu não sabe por quanto tempo, né? E assim tem muita obra, né? Muita obra que envolve eletricidade, tecnologia, que ela tem uma expectativa. Às vezes até eu, para construir alguma coisa, eu tenho uma expectativa com relação ao equipamento, né? E quando vê, o motor não aguenta, né? O transistor utilizado ali, ele não tem a velocidade que eu preciso, né? Que nem agora, tem Claro. lá uma CPU montadinha, pronta com o programa, tem um problema na programação lá, que a memória flash perdeu alguns dados, trocou alguns caracteres e não tem nem como achar. Da onde vem, quem fabricou, já Dá. revirei o Brasil todo atrás e nada, né? Claro que alguém vai ter lá no seu jogado num Sei. computador velho lá o programa que possa, né, regravar aquela EPROM, fazer a memória flash e resolver. Mas achar como essa pessoa daí? E Aí se tu tem que não, trocar tudo. isso que é perguntar se tem solução. Exatamente. Tem solução sempre cara. Agora tem artistas e artistas. Eu acho que uma coisa que tá pintando para mim, assim, é de falar, combinar com o artista algumas coisas. Eu consegui, por exemplo, fazer um combinado, não um combinado assim, eu consegui alinhavar bem a exposição, assim, e eu fiz uma proposta de atmosfera muito arriscada, assim. Mas o artista topou que foi o Paulo Favalli na Sala Negra, lá com aquelas esculturas dele de humanoides, assim, meio robô, meio um monte de coisa fundidos em bronze maravilhoso. Eu consegui fechar a luz de um ponto, de uma maneira
que ela não era com lente para ser focal e tal, assim, mas ela era muito fechada, eu usei muita máscara. Então me interessava uma sobra de luz que chegasse era o suficiente, assim, porque a peça permitia, porque a luz resbalava nela, né? Então eu não tinha que ter um ataque muito, eu queria a peça sem, há uma coisa assim, quem é o protagonista nessa cena? É a peça, né? E a luz, às vezes, é o grande problema ao contrário, né? E aí, nesse tipo de recurso, tu consegue mostrar a luz, mostrar a peça sem mostrar a luz, vamos dizer assim. Vou pegar um gancho lá pelo outro lado agora, né? Voltando àquilo que tu falasse, né? A questão de como mudou, né? Com o advento do LED, a nossa função de iluminador, né? Mudou muito para melhor em várias instâncias, né? E eu ainda corri atrás e comprei umas 3 caixas de par 38 colorida. Foi numa loja aqui que fez um saldão assim antes da proibição, né? Sabendo já da proibição, né? Fez um saldão assim, mas bem generoso, né? Aí eu cheguei pro gerente e falei assim, bah, cara, eu sei que tá generoso aí, mas eu compraria ali se fosse, né, Mais barato. um quarto desse preço, né? Dele, ah, mas aí tu quer me quebrar? Eu falei, bom, Nossa, tudo bem, tu pode esperar mais um mês aí e guardar isso aí numa caixa em algum canto. Ele, não, pera aí, vem cá. Né? E aí sim, guardei lá umas par 38 que até nem estou usando tanto, né? Nem estou usando, na verdade, né? Porque não, é uma coisa muito eu, tenho, específica daí. eu ganhei uma caixa de par 30 colorida, amarelo, verde, vermelho e tal, tá tudo guardado, tá? Tem um acervo ainda. Eu tenho umas lâmpadas que eu uso para exposição que não sei se tu vai lembrar, chegou a ver, porque foi muito rápida a passagem dessas lâmpadas na Terra. O nome é CDMI, não te lembra nada? A Lembro. CDMR. A CDMR tem o drive lá, a fonte separado. A CDMI era tudo embutido de rosca, tinha abertura de 10 graus, 25 graus e 40 graus. Eu tenho 11 peças com variações entre 10, 25 e 40. Não tem mais à venda. Para mim, é a melhor par 38 inventada até hoje. Porque tudo bem, não é dimerizável, mas ela era, em termos de modelo de lâmpada, fotometria, design, toda ela com uma coisa plástica atrás, assim, uma fibra, muito legal, muito eficiente. Eu não sei o que aconteceu que a Philips parou de fabricar aquele modelo, mas era magnífico. Se eu soubesse quem tem aquilo, é um tipo de lâmpada comprável, porque tem uma puta utilidade, uma puta resposta na hora de usá-la. Olha, Super vou perguntar se eles não ficaram com isso no estoque lá. CDMI, par 30 38 na frente, assim, e é um plástico, parece um plástico branco atrás, mas não é, uma fibra, assim. E ali está toda a eletrônica, né? E é só E27, só roscou já é. É magnífica a luz. Ela demanda um tempo, ela é gás, né? É uma CDMR. Demora um tempo, passa por aquele verde e tal, até chegar nos 3.000. Elas são quentes, não tem frio. É muito show. E hoje em dia a gente se surpreende, né, com as novas famílias do LED, que nem você estava falando agora há pouco, é do LED endereçável. Agora A fita de LED endereçável é uma paixão, né? eu assino os Natais Luz aí, e aí agora virou a onda, né? Eu fiz uma coisa que eu chamo de avatar, que é uma árvore em São Leopoldo, agora no Natal passado. Esse foi só o que eu assinei. O resto da luz eu não assinei. Fui chamado para essa intervenção. E aí eu usei a fita digital, eu usei 5 fitas, tá? 5. A cesta estava com problema. Nos galhos, assim, da árvore, para passar como os veios lá, sei lá, a seiva correndo. Pode botar uma seiva azul, magenta, o que tu quiser, que lá tem um monte de coisa. E então ficou muito interessante aquela árvore, porque ela ficou por fora com a Neon Flex, que é aquela mangueira de LED que simula neon, né? Que tem a versão tensão de rede, que é a que eu tenho, que eu uso, e a versão 12 volts, que manda a luz para o lado, e a de tensão de rede manda a luz para cima, não manda para baixo. É um oval, assim.
E aí é uma cor chamada aquamarine, que eu já tinha trabalhado com branco e vermelho, conheci azul, verde, quente, fria, mas aquamarine. Então a Avatar ficou aquamarine, um pouco de vermelho e seivas correndo por dentro. Ficou massa. Depois chovia um monte de coisinha se pingando lá. Assim. Eu tenho feito essas artes, agora eu tomei uma decisão que é meio dura, assim, eu tenho que ver como resolver isso. Já me disseram que não faz diferença nenhuma, que é bobagem minha, mas eu não tenho certeza. Eu quero uma árvore artificial se eu vier assinar de novo, porque é usado muito grampo metálico na árvore. Não fica uma cintinha, mas as cintinhas plásticas são grampeadas, né? Então, para tudo é Sim. isso agora, não tem outro sistema mais prático que esse. Aí os grampinhos ficam. Como é metal, vai oxidar, vai ser absorvido, não sei o que, eu digo, mas eu fico com pena, não queria ser uma árvore toda cravada, né? Cara, cheio de. E aí eu Toda cheguei a grampeada. pensar, falar com amigos diretores de arte, aí, cenógrafos, arquitetos, do Saurim, que tem uma visão bastante moderna das coisas que eu acho assim. Cheguei a pensar em falar com ele para a gente pensar numa árvore montável, artificial, que já vai com tudo e tu monta em mais de uma de repente. Ah, legal. Oh, Não precisa excelente. ficar judiando da árvore. Já que Isso me gostaram fez tanto lembrar. das Avatar. Eu fiz aqueles painéis com fotos lá no Santander, né? Ah, E usei lá, sei lá, uns 15 quilos de cola quente para fixar as linhas. meu. E aí, Qual com o que... calorão, começou a descolar as linhas de LED. Eu tive que abrir os painéis e costurar todas elas. Eram 450 metros de fita de LED. Só 450 dividido por 5 dá quanto? Não era direto na rede, era 220 direto. Ah, então era rolo daqueles grandões. Aqueles compridões, não Isso, era de isso. 5 metros. Ah, tá. Aí eu fiz linhas de 10 centímetros entre cada uma, né? E todas elas na vertical, assim. E aí, Ah, não tinha. primeiro mês funcionou maravilhosamente bem, né? E aí entrou dezembro, bateu um solão, assim, né? E aí começou a descolar uma e encostar no backlight. E eu, opa! Aí me avisaram, né? Eu falei, olha, vou ter que abrir, vou ter que ver o que está acontecendo. Eu disse que eu tinha posto assim umas Hellerman, né? Uma abraçadeira Uhum. plástica no topo. E mesmo assim tivemos que fazer tivemos não, eu tive que fazer essa função de abrir os painéis lá com o meu cintinho preso na própria grade da Uhum. janela e costurar todos os 450 metros. Aí eu me lembrei, uma solução para essa árvore aí, né? Fazer, que nem o pessoal gosta de fazer aquele bordado não, aquele crochê e vestir as árvores, né? Ah, sei, Chamar sei, esse sei. pessoal para costurar. Tu já viu falar do cordão eletroluminescente? Eu fiz Já um ouvi falar. Natal. Eu fiz um Natal em Canoas, eu não lembro que ano. Aí foi uma mistura, assim, a Elamp, que é a empresa do Paulo, que trazia esses cordões de Israel, usava como efeito em cadarço de tênis, nas minhas bobagens, eu já pesquisei, sempre brinquei com luz, pesquisei independente. Estava fazendo lá Pixel Sim. Show, tinha um tênis com, imagina, um evento de design daquela escala, aí tinha um tênis lá com cordão luminoso, não sei o quê. Só um pouquinho. Esse tipo de material não tem mais. O cara se livrou, mandou para o Rio, para São Paulo e parou de importar. Mas era um cordão também que te permitia uma coisa absurda. Tu podia costurar tua mangueira de LED com ele, sabe? De tão flexível que ele era e devido à bitola parecia menos que um cadarço, assim. Era incrível aquilo, mas não mandava luz nenhuma. E outra, era um pó de fósforo, não sei o que, lá pirando dentro daquilo, e o que dava a cor era a capa. No caso da Neon Flex, dessas novas tecnologias que simulam neon, né? É o LED de fato que é o que dá cor, e as capas são aquelas coisas translúcida, flexível e tal. Mas, cara, a fita digital, ela tá chegando de várias marcas. Eu peguei uma de um pessoal que eu já comprava lá de Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo, da sei que LED aí, que eu esqueci até o nome deles. Uh, e aí a marca é aquilo, China, vai, o branco eu não consigo chegar no branco. Aí a menina pesquisou lá, tinha que ficar apertando 30 segundos até memorizar o branco. Não chega, ela fica metade branco, metade amarelo. O resto tudo vem. E se ficar o pixelado, assim, LED a LED, ele vai todo branco. Se for o efeito pixelado em branco, funciona todo.
o RGBW, quando chega no W, que é corpo inteiro parado, que é uma das funções, tem CMY também, tem um monte de coisa, o branco fica meio a meio. Qualidade de produto, tá chegando, estão vindo, tem uns LEDs maiores, agora não sei nem dizer o nome daquilo, eu vi uns gigantes, assim, digitais também, que estavam fazendo uma árvore. Eu visito muito com a minha companheira, que é produtora, né, Clara Cristina Zitkowski. A gente visita muito natais, já que ela assina projetos de natais e tal. Então a gente visita muito para ver o que está acontecendo. Circula todo, não vai para outros estados, mas circula todo o Vale dos Sinos, porque é onde a gente atua. E a gente viu que tem uma, já veio, em Nova Petrópolis havia uma árvore com LED digital. Então ela criava inúmeros efeitos, só que era uma potência de LED, eu fui ver de perto, não sei o que é, vou ter que descobrir aquela coisa, começa a rastrear agora. Uma boa parte da decoração usava esse mesmo LED, era um grande capacetão que eu não tinha visto ainda, gigante, e com o super LED ali, agora não sei te dizer. Parece o LED automotivo, só que é maior ainda que o automotivo que eu comprei agora, que são os capacetão também. Tá vendo, ó, em relação ao meu dedo? É maior que isso. Esse aqui é automotivo. Tá vendo a cápsula? Sim. Acho que ele é preso aqui, sei lá como é que. Ah, é um G9, eu acho. Ó, opa, onde é que tá a câmera? Aqui. Falta Sim. cavalo. Então é uma coisa nesse formato maior que isso. Eu fiz uma restauração numa obra do Chadalu, que está exposta agora lá no Margues, que são uns painéis, são uns quadros, né, fotografias com backlight, né? E a luz, uma delas estava esverdeada, não era nem amarelada, estava esverdeada, né? Duas estavam apagadas já, né? E aí eu fui atrás de fita de LED, né? A gente encontra muito LED branco puro, que eles chamam, né? Que é o branco quase azulado, assim, né? E eu fui atrás do branco neutro. Acabei pagando um horror a mais. 4.000K. Exatamente. Né? E a qualidade maravilhosa, né? E... Ele tem menos demanda no varejo por ignorância fotométrica, de arquitetos, de quem se formou de caralho, não importa, desculpe o termo aí. Na verdade é isso, é falta de tino. Tá, desculpe te interromper. Não, mas é isso mesmo. Né? A gente encontra muito o branco quente, que é um amarelinho, né? E o branco frio. Né? E o Com 4.000 variáveis. Com variáveis ainda. O 3.000 não é 3.000, tu vai ter que ficar vendo lá, e se tu pegar um 3.000 de uma marca e 3.000 de outra, botou do lado, cai a casa. Se pegar um 6.000 de uma marca e 6.000 de outra, cai a casa. Aí assim, o material corporativo é o que está passando por melhor teste, queria certeza que for para o balão de teste, não sei o quê. Seria daí, Osram, Philips, GE, Silvânia, essas coisas grandes assim. E quem está produzindo, não sei o preço, mas fotometricamente eu fiquei muito interessado. Não gosto de fazer propaganda, mas é a Estela, que é aqui de Sapiranga. Está com um produto de fita. E tu acha que tu teria ali o recurso de conseguir, não na fábrica, mas no varejo. Eles têm agora aquela fita que não é uma fita, ela é um corpo inteiro de fósforo, tu não tem pixel. Então, 5 metros inteiro tu pode cortar e ir botando a C, entendeu? Ela é inteira, com o filamento, as barrinhas de fósforo inteiras. Assim. Mas, impressionante. E aí eles estão com as fitas duplas também, de duas baterias, que tem potências variadas e fotometricamente estão num nível... Olha, eu tenho acompanhado e me inscrevi para receber, vi catálogos, eu tenho interesse nesse insumo especificamente da Estela, em relação ao que tem no varejo, que tem disponível aqui no varejo, em todas as lojas que eu estou a 3 quadras de São Pedro, né? Então, eu sei o que tem. Agora, é engraçado, o 4.000 ele não é uma coisa fácil. Eu tenho projetos de luz que eu fiz, todos de 4.000. Eu uso aqui embaixo numa cozinha que a gente tem aqui na artesania, tudo 4.000. Mas não tem no varejo. Então, assim, tu até consegue pelo mesmo preço das quente fria. Em lugares assim, ABT, comércio, lojas grandes, assim, que tem depósitos grandes,
tu vai conseguir. Mas nas pequenas é quente ou frio, quente ou frio. Se for no supermercado é quente ou frio, quente ou frio. Todo mundo pula o 4.000. Todo mundo pula a luz morna, porque na caixa do quente está escrito morna, às vezes está escrito quente, às vezes está escrito 3.000. Ela tem 10.000 nomenclaturas, é bastante confuso, né? E aí a 4.000 não vai ter, ele não encontra. Tu sabe que quando eu fiz o planejamento e o orçamento para aquele trabalho dos backlights que rodearam o Santander Cultural, lá, acho que 4, 5 anos atrás, né, eu tinha orçado primeiramente tudo 12 volts, né, banco frio e tudo, e aí eu peguei, né, 5 unidades para fazer um teste. E aí era 3 de um tom e as outras 2, cada uma de um tom diferente, entendeu? Aí eu Não era falei, a não, mesma marca? não, e da mesma marca. Eram Aí lotes dep... diferentes. Tá. Já passei por coisas loucas assim. Aí Do acabei. lote tá danificado. Não sei nem se é danificado, entendeu? Mas mudou alguma coisa no processo de um lote para o outro. Às vezes é até a temperatura do dia, sabe? Alguma coisa que diferenciou, né? Por sorte, né? Eu primeiro me bateu o desespero, eu falei, nossa, vou perder o trabalho, vou queimar meu filme, tudo mais. Mas aí comecei a pesquisar em São Paulo e Rio, acabei encontrando em São Paulo, direto 220, né? Só tem que fazer uma ponte de diodos lá para retificar. Comprei as bobinas de 500 metros lá e comprei uma bobina de 500 metros e resolveu. Mas nem sabia que tinha de 500 metros. Eu sempre achei que tinha de 100 no máximo. É um monstrengo. E aí resolveu. Foi o que me salvou, assim, né? Tudo. Sim. Mas também incorri naquele problema de acabar descolando, não tem fita adesiva, não tem nada, e depois, quando eu utilizei novamente, já foi direto costura, né? Eu já nem O pensei. lance o lance para mim numa montagem externa de maior dificuldade que na verdade o sol, não é nem a chuva, sabe? A chuva não. Quando eu uso um equipamento outdoor num projeto fixo de fachada, como eu já fiz, eu sempre sugiro que toda a luz venha em uplight, toda a luz venha de baixo para cima, porque assim eu não estou com medo da chuva, aquilo ali é preparado, pode cair o diabo em cima. O problema é o sol tu não, o sol tá demais. Daí eu digo, dá para fazer em downlight, mano? Vamos fazer de cima para baixo, mas vamos botar uma proteção, porque não vai segurar a onda. O sol tá de um jeito, já era complexo, agora não adianta, proteção nenhuma de capinha, sobressalentes, eu lido muito com equipamento outdoor. Nada, sol é um pepino, eu sempre deixo claro para... tu tem um custo maior de montagem para fazer downlight, que às vezes é necessário, mas não necessário uma fachada inteira daqui a pouco. E tu tem maior dificuldade de manutenção, e tu tem esse problema do sol. Uma das coisas que eu uso também para fita, só que eu nunca deixei no sol, assim, a pleno. Cara, se bem que ficaram, sim, ficaram no sol, as mandalas ficam no sol a pleno de campo bom, assim. É uma fita de carpete, ela é uma fita branca fofinha, ela não é papel, assim. Eu uso ela, quando eu uso o dissipador de alumínio numa luminária, numa coisa, eu vou botar aquela barrinha de 1 centímetro de alumínio, eu nunca ponho a fita direto naquele alumínio, que tem essa função, ser um dissipador. Eu boto mais uma amarração, que é essa fita fofinha, que ela não impede transmissão de calor e ela não desgruda por nada desse mundo. Ela não desgruda. Cara, tu não consegue depois tirar o bagulho, entendeu? Ela funde ali, Parece uma fita ela banana, né? não, ela não é nojenta como a banana, ela é mais seca que a banana. Ela tem a mesma fofura que a banana, Sim. tá? Ela tem a versão papel e a versão gordinha banana. E a versão gordinha é maravilhosa. O que eu indico é essa fita, todo mundo que é montagem externa usa essa fita. Não é nada especial, uma fita só pegar ali, não sei nem o que é, não sei dizer o nome, eu vou lá, ó, aquela amarelinha ponto, assim. Eu vou na Mesquita Fitas ali, na Mesquita Fitas esquina da Cairu com a Brasil. Isso, esquina da Cairu com a Brasil, não, esquina da Cairu com a Ceará. Isso. Tem uma distribuidora bem legal de fitas ali. E aí eu pego ali. E essa fita não tem dado problema. Para o efêmero, te dá 1 mês, te dá 2 meses. Beleza. Tá? Eu fui lá comprar plástico bolha a última vez, nessa Casa das Fitas. Lá eles vendem ali. Eles vendem.
E fita tacarpete também, a gente usou um piso de um Star Wars. Mas essa fita é para carpete, que eu tô falando. Ela é um papel amarelo por fora. Sim, e é branquinha. Bem branquinha, fofinha. Querido, acho que a gente pode, não sei se queria fazer mais alguma consideração. Não, tá tudo. Foi um barato ter papeado e conversado sobre o que eu adoro fazer, né? Que nós adoramos fazer. É verdade. Né? A nossa ideia era fazer uma pincelada sobre essa questão da segurança que a gente falou, né, das instalações, e contar também as nossas experiências aí nesse mundo de montagens, né, de iluminação, de obra de arte com tecnologia, com eletricidade, né? Relembrar também, né, como as falhas de segurança são sérias, né, e podem incorrer em tirar vidas e prejudicar, né, tanto pessoas quanto empresas, né. Vou fazer o fechamento aqui com os dados da, do nosso projeto, né. Uhum. Esse foi o Seminário de Segurança no Espaço de Atuação, né, que trata de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, no nosso caso a NR10, em específico para a eletricidade, né, que integra o primeiro ciclo de capacitação técnica das artes do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, e é uma das atividades propostas no Projetando, ações continuadas de implementação do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, projeto realizado com a realização da Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, o NCVS, e com financiamento do Cultura, Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Né, foi um prazer te receber. Espero que a gente possa foi meu. fazer isso novamente, né? Uma próxima aí, quero contar contigo. Já vou te engatando aqui, né? Vamos falar. É muito bom porque a gente sempre vai trazendo novidades um para o outro, assim como a gente faz já faz na vida o tempo todo, né? E fico muito feliz, né, que esteja com a gente aí. E assim que o núcleo tiver estabelecido aqui, que a nossa pandemia nos permitir um pouco mais, né? A gente também não realiza alguma oficina, alguma coisa aqui no nosso espaço. Super afim, adoro. Fiz várias, inclusive, nesse período aí. Gosto muito de passar conhecimento e oficinar, assim, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito. Maravilha, então. Muito obrigado, Alexandre. Um grande abraço. Falou, Klaus. Quando me precisar, aprenda o grito. Abraço. Tá, joia. E a mesma coisa, tamo aí. Falou. Tchau.